Voltamos e falávamos a respeito da transitividade ou da regência de alguns verbos que são chamados aí verbos concursísticos, né? Não existe esse termo, é claro, mas eu gosto por uma questão didática, para que você frise, para que você deixe aí anotado no seu caderno que estes verbos são muito relevantes para toda e qualquer banca. Ele estará presente na sua prova, porque ele tem algumas regências especiais, né? Ele tem o uso da colocação dentro de uma circunstância, dentro de uma situação, você vai ou não fazer uso da preposição, só que colocando ou não a preposição haverá alteração de sentido. Sempre vai acontecer isso? Claro que não, olha só. Em tela nós temos o verbo esquecer ou lembrar. Neste caso, o verbo esquecer ou lembrar, ele está sendo usado sem o pronome. Quem esquece, esquece algo, né? Olha só, eu posso usar sem preposição. Mas eu posso, sem problemas, dizer, bom, Silvia, mas quem se esquece de algo. Muito bem, olha só qual é a construção, qual é a ideia que você vai anotar e você não vai esquecer nunca mais essa observação feita. Todas as vezes que você usar o verbo esquecer sem preposição, obrigatoriamente você vai usar sem o pronome. Veja, lembrem dos nossos pronomes oblíquos, quando nós fazíamos a substituição de um termo por um pronome. Você vai lembrar, bom, pronome, morfologicamente, é aquela palavra que substitui um nome ou que acompanha um nome. João viu a cena. Eu posso substituir o João? Posso substituir o João por um pronome, eu posso dizer ele. Quando eu digo que ele viu a cena, eu posso substituir a cena por um pronome, mas não o pronome pessoal do caso reto. Eu não poderia dizer João viu ela, mas eu poderia dizer João a viu. Esse a denota ou traduz a ideia aí da cena. Então, nesse contexto, nessa construção, você está vendo que eu posso substituir termos por pronomes. Então, sempre que nós usamos o verbo esquecer, com a presença deste pronome, me, te, se, nos, vos, o, alhe, aí você vai dizer que ele é um verbo pronominal, né? O pronome me, esquecer, nos, a gente está usando, então, o verbo esquecer ou lembrar com o pronome. Aí você vai dizer, bom, Silvia, mas o verbo esquecer ou lembrar, ele é obrigatório? É obrigatório ser usado o verbo esquecer ou lembrar com a presença do pronome oblíquo? Não, não é obrigado. Mas a obrigatoriedade que você vai levar para a sua prova é, fazendo o uso do pronome no verbo esquecer ou lembrar, obrigatoriamente você vai ter que usar o uso ou fazer uso da preposição de. Então, para ficar mais simples para você guardar, você guarda e escreve aí na sua anotação. Quem esquece, esquece algo, alguma coisa, percebe? Objeto direto. Quem esquece, esquece algo. No exemplo em tela, eu coloquei esqueci seu nome. Eu lembrei a data, então, sem problemas. O verbo esquecer, você não localizou na frase a presença de um pronome, me-te-se, nos, vos ou alhe, obrigatoriamente você não vai usar o complemento com a preposição. Agora, acompanhado de pronome pessoal oblíquo átono, que são esses que eu disse para você, me-te-se, nos, vos, obrigatoriamente você vai fazer a inserção de uma preposição. Olha só, quem se esquece, percebe que eu estou usando aqui o se, quem se esquece, acompanhado do pronome, você vai obrigatoriamente fazer uso da preposição. Então, a gente guarda assim, quem esquece, esquece algo, quem se esquece de algo. Quem lembra, lembra algo, quem se lembra de algo. Esta é a regência do verbo esquecer, que estará lá na sua prova, e cuidado sempre. Localizou a preposição, obrigatoriamente você tem que localizar o pronome. E o inverso, se você localizou o pronome, procure a preposição. Silvia, eu procurei o pronome, não achei, mas tinha preposição. Julga como errado. Está errado se o verbo é pronominal, se ele está usando o pronome ou a repetição, né? O pronome reflexivo. O pronome, na verdade, presente neste verbo é o uso do pronome reflexivo. Eu lembrei, eu mesma de alguma coisa.
ok? Nós lembramos-nos, nós mesmos, de alguma coisa. Eles lembraram-se, eles mesmos, de alguma coisa. Apareceu o pronome, obrigatoriamente tem que aparecer a preposição. Olha outro verbo interessante que estará lá na sua prova, o verbo implicar. A gente não precisa pensar muito a respeito desse verbo. Por quê? Porque ele tem um significado que é bastante interessante, que estará na nossa prova e que, às vezes, você costuma falar, eu costumo falar. Nós costumamos usar esse verbo erroneamente na nossa linguagem, tanto escrita quanto falada. E aí você vai concordar ou dizer, bom, olhem essa frase, leia essa frase em tela e veja como você leria essa frase e se você diria que essa frase está faltando alguma coisa. Atitudes desse tipo sempre implicam punições. Às vezes é bom, se eu colocaria a preposição em. Então, atitudes desse tipo sempre implicam em punições. Tá, deixa assim, vamos lá para a próxima. Atrasos no pagamento, em geral, implicam multa. Você leria como essa construção? Olha só, esse ozinho está sobrando, tá? Tira ele aí do seu material. Atrasos no pagamento, em geral, implicam multa. Ah, Silvia, de novo, eu colocaria a preposição em neste lugar e diria atrasos no pagamento, em geral, implicam em multa. Nos dois casos, se você fizesse a inserção, Banca CESP vai dizer isso para você. Sem prejuízo semântico ou para que se mantenha a correção gramatical do período, tanto na linha 5 quanto na linha 10 do texto, deve ser inserida a preposição em para respeitar a regência do verbo implicar. E aí você vai dizer, bom, realmente é uma atitude que eu faria, é uma colocação que eu faria, inserir a preposição em nessas duas lacunas. Ou seja, você erraria a questão com certeza. Guarde esta expressão, o verbo implicar, no sentido de trazer como consequência e acarretar, ele é obrigatoriamente um verbo transitivo direto, ou seja, você estará ferindo a regência do verbo implicar e inserindo ali uma preposição que ele não solicitou. Caso você queira colocar uma preposição junto ao verbo implicar, essa preposição não deve ser o em, mas sim o com. Fazendo a inserção desta preposição com, obrigatoriamente você vai estar mudando e alterando o sentido da frase, porque com o verbo simpatizar, com o verbo implicar, com o verbo implicar acompanhado da preposição com, o sentido é demonstrar antipatia ou mostrar-se impaciente. Sempre implicava com os colegas da classe. Minha mãe implicava com a cor dos meus cabelos. Meu pai implicava com o latido do cachorro do vizinho. Irritava-se, mostrava-se impaciente, demonstrava antipatia. O verbo implicar deve ser acompanhado da preposição com. Mas é claro que a gente, conhecendo algumas bancas aí específicas, você vai ter este verbo com esta semântica na sua prova. Então, anote, cuidado, faça uso dessa construção na fala, faça as anotações do seu exemplo, pincelando e deixando claro que o verbo implicar, no sentido de trazer como consequência e acarretar, não é um verbo transitivo indireto. Ele é um verbo transitivo direto que não aceita a preposição. Outro verbo importante e que estará na sua prova, a Fundação Carlos Chagas, principalmente, e a Banca CESP gostam muito, são apaixonadas por estes verbos que nós falaremos a respeito agora. O verbo informar, ele é normalmente usado com dois complementos. Não quer dizer que ele é obrigatoriamente usado com dois complementos. Veja que eu coloquei aqui a palavra normalmente, que é o que estará lá na sua prova. Olha só. Eu posso informar as horas. Eu posso informar ao diretor. Veja que neste contexto eu usei um verbo como verbo transitivo direto e como verbo transitivo indireto. Mas lá na sua prova, geralmente ele vem com essa construção, informar algo a alguém. E aí você vai dizer, bom, então é fácil, Silvia, porque nesse caso, a gente tem um exemplo aqui, que você
quem informa algo, nesse caso o atraso do voo, aos passageiros. Então veja que o verbo, neste contexto, ele está pedindo dois complementos. É o chamado verbo bitransitivo, não é? Verbo bitransitivo é aquele que pede dois complementos. E você vai guardar que ele pede sempre um objeto direto e um indireto, para que eu chame o verbo de transitivo direto e indireto, ou o famoso verbo bitransitivo, obrigatoriamente um complemento com preposição e um sem preposição. Não posso oferecer dois diretos ou dois indiretos. Guardou isso, anotou isso, daqui a pouco eu vou cobrar isso de você. Olha só, a companhia informou o atraso é o meu o quê? Percebe? O atraso é o meu o quê? Deixa eu só apagar aqui. Vamos grifar aqui, ó. É o quê, né? A companhia informou o atraso do voo. Atrasou ou informou o quê? Bom, informou o atraso dos voos. Mas eu informei isso a quem ou para quem? Tanto faz, tá? As preposições a ou para neste contexto, como objeto indireto, tendo referência aí a quem, para quem, sem problemas facultativamente o uso do a ou do para. Aos passageiros, termo expresso ou acompanhado da preposição, objeto indireto, então sem problemas, é um verbo bitransitivo, porque é o famoso o que para quem. Ensinou o que para quem, trouxe o que para quem, informou o que para quem, deu o que para quem, cedeu o que para quem, emprestou o que para quem, são os verbos transitivos diretos e indiretos ou bitransitivos. Mas olha que interessante a nossa linha 2 ou o nosso exemplo 2. A companhia informou os passageiros. Olha o que eu fiz. Eu tirei a preposição a dos passageiros, ou seja, eu transformei os meus passageiros em objeto direto. E o atraso dos voos, eu optei por colocar acompanhado de preposição. Transformei o que em objeto indireto. E aí, como é que ficou a regência desse verbo? Quem informa alguém sobre algo. Mudei a regência, é um verbo com regência móvel. É por isso que a gente tem que encontrar ou trabalhar sempre com este verbo. Anote aí exemplos, faça construções e decore aí essa construção. Quem informa algo a alguém, ou o contrário, alguém sobre algo. Os objetos, eles são móveis, o que não acontece com alguns verbos que nós veremos posteriormente. Neste caso, eu posso substituir ou fazer o uso da coisa ou da pessoa, sendo objeto direto ou indireto. E anota aí, olha o que eu coloquei no finalzinho da tela. Esta regência móvel, você tem outros verbos que são os famosos verbos que estarão na sua prova, o verbo avisar, notificar, certificar, cientificar, prevenir, proibir. São verbos que você pode, sem problemas, fazer essa alteração, sem problemas sintáticos, sem problemas, sem erro, sem acarretar um erro sintático à sua construção. Então, eu posso avisar alguém sobre algo ou a alguém algo. Eu posso notificar alguém sobre algo ou notificar a alguém alguma coisa e assim sucessivamente. Mudando para o nosso próximo verbo, esse é fácil, né? Não tem grandes problemas. O único problema são aqueles que insistem ainda em usar este verbo sem a preposição. Vai estar errado, porque o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto regido obrigatoriamente pela preposição a. Portanto, haverá uma crase obrigatória sempre que você tiver ali a presença do verbo obedecer, mais um artigo definido. Olha, se eu dissesse eles obedeciam à regra, obrigatoriamente teríamos que ter a presença da preposição, do sinal indicativo de crase. Preposição mais artigo, crase obrigatória. Sempre que nós tivermos o verbo obedecer e tantos outros verbos, aspirar, avisar, são regidos pela preposição a. Fique atento para a próxima palavra. Se ela estiver acompanhada de um artigo definido a, haverá o sinal indicativo da crase. Sempre este verbo, então, é um verbo tranquilo para nós, desde que você lembre que se você obedece o pai, você está desobedecendo as regras gramaticais, porque o verbo obedecer, ele é obrigatoriamente um verbo que pede a preposição a.
E aí um outro verbo que também é bem interessante para nós, e que às vezes nós falamos erroneamente, é por isso que ele é cobrado em prova, a ideia do namorar com. Eu estou namorando com alguém. Está errado. O verbo namorar, ele não é um verbo que aceita a preposição. Ele não aceita a preposição com. Quem namora, namora algo ou alguém. Veja que neste caso eu transitei de maneira direta. Então, Beltrana é o meu objeto direto do verbo namorar. Quem namora quem? Alguém namora quem? Fulano é o meu sujeito, namorar é o verbo transitivo direto e a Beltrana é o meu objeto direto. Então, nunca mais use essa expressão, nem na fala, nem na escrita, que não pega bem, porque quem namora, namora algo ou alguém e não com alguém, ok? O nosso próximo verbo que estará lá na nossa prova é o verbo pagar e o verbo perdoar. Lembra que eu disse para vocês alguns minutinhos atrás, eu falei para vocês que o verbo informar, certificar, notificar, avisar, certificar, cientificar e prevenir são verbos com regência móvel. Tanto faz você usar a coisa ou a pessoa como objeto direto ou indireto e vai estar tudo certo. O que não acontece com o nosso verbo em tela. Veja que neste caso o verbo pagar e o verbo perdoar obrigatoriamente ele tem que vir acompanhado da preposição na pessoa. Ou seja, lembra o a quem? A quem é o que será acompanhado da preposição sem qualquer chance de negociação. Não dá para você fazer com os verbos que eu citei para você há alguns minutos atrás. Veja que neste caso a pessoa é que deve vir acompanhado ou regido pela preposição a, e aí facultativamente eu poderia fazer o uso da preposição para, sem problemas. Eu paguei o empréstimo, quem paga, paga algo. Veja que nesse contexto eu optei por usar o verbo como um verbo transitivo direto. Transitei sem preposição, portanto, empréstimo é a minha coisa. A minha coisa é o objeto direto do verbo pagar. E no outro exemplo, eu optei por usar este verbo como um verbo transitivo indireto. Olha o a. Quem paga, paga a alguém. Verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Portanto, o meu gerente passa a desempenhar a função de objeto indireto. Posso juntar os dois? Eu posso dizer que eu paguei o empréstimo ao gerente? Pode, sem problemas, fazendo uso, fazendo essa conexão, você estará trazendo aí a regência do verbo pagar ou perdoar. É a mesma coisa, se aplicar o mesmo conhecimento, a mesma análise, você vai fazer tanto o verbo pagar quanto o verbo perdoar. Então veja que pagando coisas ou perdoando coisas, essa coisa será sempre o meu objeto direto. Perdoando coisas ou pagando a alguém ou perdoando a alguém, é um verbo transitivo indireto. E se eu juntar pagar algo a alguém ou perdoar a alguém algo, também pode. Nesse caso, ele passa a ser um verbo transitivo indireto, como o exemplo que eu coloquei aqui. Olha só, perdoei os pecados. Pecados é a minha coisa, verbo transitivo direto acompanhado de objeto direto. Perdoei a meus inimigos. A meus inimigos, olha a preposição a é presente aí. Objeto indireto, ou seja, o verbo perdoar, assumiu a regência de um verbo transitivo indireto. Posso juntar os dois? Sem problemas. Perdoei os pecados a meus inimigos. Ou perdoei a meus inimigos os pecados, sem problema. E aí o nosso verbo preferir, este verbo também estará na sua prova. Certeza que ele vai estar lá, exatamente porque nós cometemos aqui vários deslizes com relação a este verbo. Na linguagem culta, o verbo preferir deve ser empregado com dois complementos. Eu posso preferir algo? Sim, eu prefiro azul, eu prefiro água, eu prefiro vermelho, eu prefiro viajar, eu prefiro dormir, sem problemas. Não há problema algum quando nós falamos ou usamos esse verbo como verbo transitivo direto. Mas na sua prova, normalmente nos concursos, ele é usado com a regência em que ele pede dois complementos. E o que é interessante é nós lembrarmos que este preferir não é algo a alguém.
O verbo preferir em sua regência, você faz uma equiparação entre os termos, ou seja, eu prefiro algo a outro algo, na mesma linha. Então tá, eu vou usar dois verbos. Eu prefiro viajar a dormir. Eu posso colocar dois esportes. Eu prefiro vôlei a futebol. Sem problemas. Eu posso colocar a questão aqui do verbo como duas comidas, dois pratos. Eu prefiro arroz a feijão. Duas bebidas. Eu prefiro água a cerveja. Veja que há equiparação e é por isso que você vai anotar aí. Quem prefere? Prefere algo a outro algo dentro da mesma equiparação. Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre esse verbo. Até lá.